Olá, bem-vindos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula de desenvolvimento de jogos com Unity. A aula de hoje nós vamos criar alguns objetos na nossa cena, né? E falando sobre criar objetos na cena, nós temos que ter em mente duas coisas aqui. A nossa câmera, ela tem uma área de captura, né? E nossos objetos, nossos sprites que nós vamos jogar na cena, eles têm um nome, né, padrão, um nome default, que é o Game Object. Então nós vamos ver como isso é criado na cena, né? E a nossa cena em si, quando salvarmos, ela será um conjunto de tudo isso, da câmera, da iluminação, do som, se tiver nosso jogo, né? E dos nossos sprites, né? Além de também, se nós estivermos trabalhando aí, quando estivermos trabalhando com os scripts, nossos scripts em C Sharp. Bom, vamos lá então, eu vou abrir o Unity agora. E é importante, né? Eu acho que vai ficar para a próxima aula. Eu já criei aqui, né, uma aula chamada Game Object. Você pode dar o nome que quiser, tá? E para a próxima aula nós vamos falar sobre a ordem desses elementos na cena. Nós vamos até trabalhar um pouquinho sobre a ordem dos elementos. Nós vamos observar isso aqui agora. Mas eu acho que não vai dar tempo de, nessa aula, a gente trabalhar com essa ordem dos elementos na cena. Eu vou ter que dividir para duas aulas mesmo. Bom, eu já tenho os elementos aqui, mas eu vou deletar isso aqui, tá? Porque eu fiz uma pasta separada. Então, se você estiver assistindo essa aula aí pelo YouTube, no nosso site localoeste.com.br você vai ter essa pasta com os arquivos. Eu peguei uns arquivos aí na internet só como exemplo mesmo, tá? Se você quiser fazer com seus arquivos, seus sprites, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Você não precisa estar com os mesmos sprites que eu tô. Mas para quem está no nosso curso aí na Udemy, você vai ter aí já como recursos da aula esses sprites. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender, eu vou diminuir aqui, vou segurar a tecla Alt e vou usar o scroll do mouse aqui para rolar um pouco. Eu diminuí aqui, ó. Eu tenho a minha câmera. Se eu clicar aqui na minha câmera, o que eu quero que você observe, que eu tenho aqui a dimensão dela, né? A minha área aqui, o meu palco, eu tenho uma área de captura, né, da minha câmera. E isso aí vai se alterando. Conforme eu vou mudando o layout, ó, eu vou usar aqui, eu posso usar por aqui, ó, eu posso vir aqui em Windows Layout, eu usar esse aqui, ó. A minha câmera, se eu vou diminuir aqui de novo, ela muda um pouco a dimensão. E essa área aqui, ó, que está marcada, esse risco, esse quadrado em branco, retângulo, né? Ele vai se alterando conforme eu vou mexendo no meu formato aqui, né? Eu gosto muito às vezes de usar esse. Olha como mudou aqui. Então, quando eu for jogando meus elementos aqui, ó, se eu observar a minha hierarquia, quando eu for jogando meus elementos aqui nesse palco para me trabalhar eles vão sendo acrescentados na minha hierarquia. Só que eu tenho que ficar atento com o corte da minha câmera, para não deixar nenhum elemento de fora. Então é importante que você já saiba esse comportamento do Unity, né? Isso aí às vezes evita você perder tempo refazendo algo que não é um erro, não foi uma falha sua. É simplesmente um comportamento que a Unity tem, que você precisa conhecer, né? Então, eu mudei minha cena, eu estava trabalhando, eu mudei meu layout e o meu jogo bagunçou tudo. Não bagunçou, né? E aí a gente vai aprender mais para frente nos scripts que nós podemos utilizar um script para ajustar, né, dinamicamente isso aqui. Bom, mas isso aí também vai depender, né, vai depender para que plataforma você está desenvolvendo. Aqui agora a gente está usando para web, né, um formato para web, mas eu posso vir aqui e escolher um outro formato, como nós já vimos, né, que é quando você criar o jogo, o projeto ele vai abrir nesse formato, PC, Mac, Linux, né? Então
eu posso modificar por aqui, né? Nós já vimos em outras aulas. Eu vou escolher essa plataforma, eu vou deixar essa aqui, então que é PC, né? Para ficar bem próximo ao que você vai ter aí quando você criar o seu projeto. Então vamos abrir aí nesse formato, né? Escolher essa plataforma para a gente poder trabalhar. Pode ver que aqui em cima ele já mudou. Então observa que tem um asterístico aqui. Eu preciso salvar essas alterações. Então eu dou o Ctrl S, né? E eu salvo. O asterístico que estava aqui, ó, já sumiu. Bem como se eu fizer alguma modificação aqui dentro, eu vou precisar sempre estar salvando, né? Bom, eu vou criar uma pasta agora aqui, ó, no meu projeto, né? Esses são os recursos dentro dele, tem minha pasta Assets, e eu tenho uma única pasta que é a cena, que é esse conjunto completo aqui, né? Eu vou criar uma nova pasta, que é o meu, eu venho lá, cliquei com direito, né? Vou criar um folder, eu vou chamar de Sprites. Vou com 2 R's aqui, vou tirar um aqui, é tão pequenininho isso aqui que... Bom, tá lá. Eu criei então a minha pasta Sprites e aqui dentro eu vou jogar meus sprites, minhas imagens. Cliquei com direito, Import New Asset. Vou lá selecionar. Já tenho aqui, então que eu falei que você tem os recursos da aula, tem essa aula aqui, ó, Game Object. Eu vou selecionar todos aqui, né? Ctrl A aqui, selecionar todos. Já vou trazer para essa aula todos os recursos, porque nós vamos utilizar nas próximas, nesses mesmos recursos aqui. Primeira coisa, eu vou jogar o meu fundo, é um fundo qualquer aí, nós não estamos fazendo ainda o tratamento dessas imagens, tá? Mas eu peguei um fundo aqui, é só para você entender mesmo como vão ser criados os elementos. Eu peguei esse fundo da internet, então você vai ver que ele vai ficar grande, ó, ele extrapola a minha área aqui da câmera. Se eu clicar na câmera, eu tenho o resultado que eu quero, que é o fundo escuro. Mas pode ser que você queira aproveitar todo ele. Então, tá selecionado a câmera, eu seleciono aqui o meu fundo, né? Para ter certeza que eu estou trabalhando o elemento que eu quero. Então, eu venho na aba de Inspector, que são as propriedades dele, e eu tenho uma aba, né, chamada Transform. Nessa aba Transform, eu tenho aqui a posição, né? 3 atributos: posição, rotação e escala. Pode ver, ó, que ele já tem uma posição aqui, né? É uma posição padrão dele. Eu mexi, acho que um pouco ele. Então, pode ver, ó, que ele alterou ali. Ele alterou o que? Meu eixo X horizontal e meu Y, né, vertical. Ah, eu quero resetar ao padrão de como ele começou. Ó, ele centraliza aqui, tá? Zerou tudo. Bom, eu vou mexer na rotação? Não, eu quero mexer na minha escala, né, no tamanho dos meus elementos. Eu posso vir aqui, ó, parar em cima do X, ele dá 2 setinhas para o lado. Então, se eu clicar, segurar com o direito do mouse, arrastar para minha esquerda, ó, ele já ajustou aqui, ó, ele diminuiu, né? Eu vou dar uma olhada na câmera, ver se ele cortou alguma coisa. Não, tá legal. Beleza, volto para minha câmera. Agora eu preciso diminuir também em cima e embaixo. Então é o meu Y, né? Na minha vertical. Eu vou fazer a mesma coisa, posiciono em cima do Y e vou puxar aqui para minha direita, para minha esquerda também. Ele vai ajustar aqui, ó. Não tem problema se passar, tá? Não... Existe outra maneira de fazer isso, sem ser por aqui? Existe. Eu vou resetar de novo. Meu elemento ainda está selecionado. Eu tenho as ferramentas aqui em cima, né? E a ferramenta que eu quero agora é essa aqui, ó, de escala. Note que parece que o símbolo, né, ele está em cima da câmera, né? Eu não tô mexendo. Se eu clicar aqui, ó, eu estou mexendo no meu objeto fundo. Mas se eu clicar aqui em câmera, mudou alguma coisa aqui, ó? Não, porque ambos estão centralizados aqui, ó, no centro, né?
Esse aqui a gente chama de pivô. Eu estou trabalhando com o pivô. Então, quem é o pivô aqui do? Eu posso alterar center ou pivô, mas aonde é o ponto central? É aqui, ó. Então, eu estou mexendo na câmera. Se eu mexer aqui, puxar aqui, eu estou mexendo no fundo ou na câmera. Eu alterei minha câmera, alterei, ó. Então vamos lá, né? Vou resetar aqui. Não, resetar não. Vamos trazer aqui, beleza. Ela está aqui na posição. Eu só não quero mexer aqui, ó, no meu. Vou pôr 0 aqui. Só não quero mexer aqui. Espera aí. Tô bagunçando aqui, né? Aqui então tá certo. Minha câmera tá lá, a visão tá aqui. Ela tá posicionada. E o meu fundo tá aqui, né? Então estou trabalhando com essa aba aqui, fundo noite. Eu vou, a partir de agora, diminuir ela aqui, trazer ela aqui, ó. Tá bom aqui, que o meu corte vai ser aquele ponto ali. E não tem problema. Aqui tá bom, né? Vou olhar minha câmera, o resultado que eu vou ter é esse, não tem problema. Bom, então eu já aprendi aqui que eu posso pegar o elemento e jogar aqui. E isso aqui, ele criou o que? Isto aqui, na verdade, é um game object. Eu vou criar isso aqui de uma outra forma, né? Eu vou deletar aqui, ó, e volta a condição anterior, e eu vou fazer o passo a passo aqui, ó. Eu vou criar um vazio, ó. Eu posso clicar ali, criar vazio, ele já cria um game object para mim, ou eu posso ver aqui em game object e é a mesma coisa, né? Criar um objeto vazio. Eu criei um objeto vazio e por padrão ele já vem, né? Ele precisa ter aquela mesma aba transforme. Essa aba você vai trabalhar muito ela. Então, por padrão você vai precisar sempre mexer nessa aba aqui. Eu criei lá e ele vai ter aqui já o básico, né? O mínimo que eu preciso ter é a minha posição, a minha rotação e a minha escala. Porém, ele não tem essa imagem aqui. Eu quero trabalhar essa imagem dentro de um game object. Então é isso que ele faz. Quando eu clico e arrasto e jogo, ele cria essas etapas aqui. Mas você pode fazer manualmente. E nós estamos fazendo agora. Eu vou adicionar um componente que eu preciso para poder pôr minha imagem lá, que é um sprite render. Então eu venho aqui, ó, seleciono, né? Adicionar componente, sprite render, pronto. Quando eu criei manualmente, quando eu cliquei e arrastei, ele criou essas duas abas aqui para mim. Só preciso que agora aqui, ó, onde está sprite, selecionar o meu fundo. O mesmo resultado. Agora a gente altera aqui somente o nome, né? Que é o que está faltando para ficar igual a nós fizemos no passo anterior. Pronto, a mesma coisa. E aí a gente vai ajustar aqui novamente, né? Mas nós fizemos de duas maneiras, né? Para que você possa perceber. Vamos lá na câmera. Tá correto. Bom, é isso aí. Criamos nosso primeiro objeto dentro da cena, né? Eu posso criar agora um segundo objeto. Eu vou criar já clicando aqui e arrastando. Vou jogar minha lua, né? Preciso de novo mexer lá no... Preciso, né? Na escala dela. Preciso. Eu vou ajustando ela, né? Do jeito que eu quero. Eu posso pegar aqui num quadradinho aqui, ó, e ajudar a ajustar, né? Mais fácil. Agora eu vou na ferramenta aqui de mover e movo ela aqui para a posição que eu quero. Vou na minha câmera, ó, já tem minha lua lá no céu, né? Trazer ela um pouquinho mais para cá, assim. Adicionei dois elementos já à nossa cena. Então essa aula primeiro foi para você saber adicionar e saber que os passos de você, o que acontece quando você seleciona e arrasta, o Unity cria automaticamente aqueles passos, mas você pode fazer manualmente, porque talvez, dependendo do seu jogo, quando estivermos mexendo com o script, você tenha que criar um objeto dinamicamente durante o jogo,
o próprio game vai criando alguns objetos. Então é importante você saber que você precisa desses dois passos: criar um game object e um sprite renderer para jogar a imagem lá dentro, beleza? Só falta o que agora? A gente salvar. Então eu vou salvar essa minha cena. A partir de agora, se eu fechar o jogo e abrir, o básico já está aqui. A próxima aula nós vamos falar sobre sort in layer e ordem in layer, né? Ordem layer. Depois a gente fala sobre sort in layer, que são a ordem dos elementos aqui dentro da cena. Obrigado e até a próxima.